Olá, meus queridos alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar sobre a política interna da China, entender essas características, estabelecendo diferença entre o que é a política interna e a política externa. E isso tem a ver com a ideia de geopolítica, as relações internacionais, o quanto as atividades ou as políticas desenvolvidas internamente no país podem influenciar na política externa, naquilo que é projeção para as relações com outros países. É importantíssimo iniciar o entendimento da questão geopolítica e das relações econômicas, sociais, culturais e políticas entre os países. Então vamos pensar juntos na questão da China, como são as políticas internas e como é a política externa, que características nós podemos elencar, relacionar em relação a isso. E aí nós temos o objetivo da nossa aula de hoje, conhecer o significado da política interna e da política externa. O significado e, portanto, entender a diferença entre as duas. Quando eu digo a política interna ou externa, o que eu tenho que estabelecer de entendimento? Porque cada uma delas representa uma maneira que os governos dos países vão atuar para desenvolver suas economias, para controlar ou organizar a sociedade. Então, as políticas internas e externas estão relacionadas diretamente com as ações do governo para a organização dos seus territórios, né? E das relações com outros territórios. E conhecer e compreender a dinâmica da política interna da China. Então, alguns exemplos de características da política interna da China. Como o governo chinês organiza e desenvolve, né, toda a questão política dentro do território chinês. E aí, nesse sentido, é bom a gente pensar a respeito ali, então, qual é a diferença entre uma e outra. Qual a diferença entre política interna e externa? Para eu saber, o governo desenvolveu determinada ação, isso é política interna. Ou desenvolveu uma relação comercial com outro país, isso é política externa. Então, entender a diferença entre as duas. Conseguimos identificar isso, será? E qual delas é desenvolvida na China? Qual o governo chinês dá prioridade? Será que é a política interna ou é a política externa? Então, vamos entender juntos essas diferenças e qual delas é priorizada ou é desenvolvida ali na China. Então, quando eu penso em política externa, eu digo que ela é uma política pública, ou seja, conjunto definido de medidas, decisões e programas utilizado ali pelo governo de um país. Então, um conjunto de medidas, um conjunto de decisões que são estabelecidas ali pelo governo de um país. Mas qual é o objetivo dessa política? O que se pretende quando se constrói ali um conjunto de medidas, né? O objetivo dessa política é projetar e direcionar as suas ações políticas no exterior. Então, quando eu falo de política externa, eu estou falando das relações internacionais, das relações de um determinado país com outros países, que pode ser com um ou mais países, né? Neste caso aqui, a gente já tem uma imagem do mapa que vai trazer bem essa ideia, né? Da relação entre países. Então, eu desenvolvo um conjunto de medidas para estabelecer relação comercial, por exemplo, com diferentes países de diferentes partes do mundo. Isso vai impulsionar a economia, por exemplo, o desenvolvimento econômico daquele país. Se ele tiver uma relação comercial com outros países, vai facilitar a exportação de produtos ou a importação, a troca de tecnologia, por exemplo. Tudo isso vai melhorar a economia daquele país, vai desenvolver a economia daquele país. Então é importantíssimo que o governo desenvolva, construa esse conjunto de medidas que nós chamamos de política externa. Pensar nessa relação com outros países, certo? Então essa é a definição que nós vamos ter ali. E aí, dentro dessa ideia, a política externa pode ser pensada de duas maneiras. Como que o governo pode construir esse conjunto de medidas, né? Existe ali o que a gente chama de bilateralmente, ou seja, com um país, né, que se relaciona com outro.
Então, bilateral, uma troca entre dois países. Ou multilateralmente. Multilateral, o nome já sugere para nós a ideia ali da participação do país em organizações e fóruns internacionais. Ou seja, quando eu penso no multilateral, na multilateralidade, né, dessa relação entre os países, é muito mais amplo, né? Porque são vários países do mundo, muitos deles, né, discutindo questões internacionais para melhorar as relações econômicas e comerciais entre eles, né? A gente vai ter fóruns, encontros desses países que são justamente para discutir toda essa questão das suas relações internacionais, certo? Então, nós podemos pensar a questão da política externa dessas duas maneiras também. Bem importante identificar essas características. E aí uma perguntinha ali, e a política interna? Então, nós entendemos claramente o que é a política externa, a relação internacional entre países, né? Ou o conjunto de vários países discutindo medidas para melhorar as suas economias, para fazer trocas comerciais entre si e se desenvolver, né? E quando eu penso na política interna, o que seria então? É usado na linguagem jornalística e na literatura política ali para falar sobre as decisões internas de um governo, aquelas que só são tratadas dentro dele. O nome já sugere para nós essa ideia. Política interna é aquela que vai ser desenvolvida dentro daquele país, dentro daquele território específico. Diz respeito ao que vai acontecer dentro das fronteiras daquele território, né? Também é usado para designar os assuntos particulares de um partido, de uma organização social ou de uma corporação. Por exemplo, uma empresa, ela tem uma política interna, ou seja, é um conjunto de normas, de características que servem para as atividades que acontecem dentro daquela empresa. Quando eu penso num país, é a mesma coisa? Política interna é o conjunto de decisões, né, de organização para as atividades que acontecem internamente no país, para as relações do governo com a sociedade em geral dentro daquele país, né? Não estamos mais falando da política externa que estabelece a relação com outros lugares do mundo, mas sim do que acontece dentro daquele território. Então, para a gente entender bem a diferença entre as duas ali, né? E aí a gente vai ter essa ideia, né, do que diz respeito à administração geral, né, dessa empresa, desse grupo ou desse país, todo esse conjunto de medidas que são usadas para melhorar ou para estabelecer, na verdade, nem sempre é para melhorar, mas para estabelecer uma característica de organização daquele espaço geográfico. Então a gente diz que é política interna, para ser usada dentro daquele espaço específico, certo? Então estabelecendo bem a diferença entre as duas ali. E quando a gente pensa na China, como é que acontece isso, né? O que tem de características relacionadas à política externa ou interna? É fato que a China conseguiu provavelmente realizar um dos maiores milagres econômicos da história, sem muitas instituições que julgamos, né, nós da cultura ocidental, imprescindíveis. Na China não há imprensa livre, sufrágio universal, marcos jurídicos claros, multipartidarismo, independência de poderes, agências reguladoras e tanto mais. Ou seja, a política interna chinesa é bastante diferente e específica de outros países que nós conhecemos e que às vezes a gente está mais habituado. Então, mesmo com uma diferença de características da política interna, a China consegue um elevadíssimo grau de desenvolvimento econômico nos últimos tempos. É importantíssimo entender que, dependendo do tipo de política desenvolvida, vai se alcançar de uma maneira ou de outra o desenvolvimento econômico. No caso da China, mesmo com essas características tão diferentes do que estamos habituados, eles conseguem um desenvolvimento gigantesco da sua economia, chegando à segunda maior economia do mundo num curto período de tempo, com grande desenvolvimento econômico daquele país. Então é importante fazer essa análise ali, né, em relação a isso.
e toda essa política interna, como a China organizou o seu país para atingir esse desenvolvimento econômico. É nesse sentido que falamos, né? A China, ou República Popular da China, que é o nome oficial do país, né, está localizado na Ásia Oriental e é considerada uma das civilizações mais antigas do mundo. Então, localização geográfica, está na porção mais oriental ali do continente asiático, né? O país possui uma das maiores economias do planeta e também uma das maiores extensões territoriais. Então, são fatores importantes para o desenvolvimento de um país. A extensão territorial representa, muitas vezes, uma possibilidade de ter recursos naturais que podem ser utilizados para o seu próprio desenvolvimento. E a China tem ali, certamente, uma das maiores economias do mundo na atualidade. Então, é importantíssimo entender essas características. Mas é uma civilização das mais antigas do mundo. Desenvolveu muitas coisas que são utilizadas até hoje pela sociedade mundial como um todo, né? Muitos aparelhos, muitos instrumentos de navegação, por exemplo, foram criados, foram desenvolvidos pelos chineses. Tamanha é a contribuição dessa sociedade para o mundo também. Então, são características que devemos relembrar ali, né? E então, em relação à política externa, qual é o posicionamento da China? Com o distanciamento entre os Estados Unidos e a Europa, né, após a vitória de Donald Trump, então, as questões políticas internas, as eleições internas de um país, podem aproximar ou distanciar esse país de outro, dependendo dos interesses econômicos e políticos que vão ser apresentados a partir dali. E aí a gente vai ter aqui a China, né, tem se colocado como defensora do multilateralismo. Lembra que nós falamos lá dessa ideia de relação entre vários países para discutir ali, para criar condições de desenvolvimento econômico desses vários países. Então a China se coloca nos últimos tempos com essa posição de multilateralismo, ou seja, são políticas externas, né? A posição de um país em relação a outros, a forma de pensar a questão política externa, as relações internacionais, estão ligadas à questão política interna dos países também, né? E claro que isso está relacionado à ideia de alternância de poder, de troca de poder, de países que dominam econômica, politicamente, outros, né, que dominam a economia mundial, por exemplo. Eles vão ditar as regras em relação a isso. Então é extremamente importante entender essas características, né? E aí uma atividadezinha para vocês pensarem e refletirem sobre isso, né? Sobre a política externa e os acordos econômicos entre os países, diferencie países que possuem acordos bilaterais e acordos multilaterais. Então, pensando nesses dois conceitos, vocês vão escrever a resposta e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos com a correção da atividade. Vocês tinham que estabelecer as diferenças ali entre as relações bilaterais e multilaterais, os dois conceitos que nós trabalhamos,
que nos dão a ideia das políticas externas e internas dos países, né? Então, como poderíamos colocar nossa resposta ali? Acordos bilaterais, quando um país se relaciona com outro país específico. Então, uma relação entre dois países, pode ser de uma troca econômica, um combinado sobre uma determinada atividade econômica entre eles. Então, é um acordo entre dois países. E os acordos multilaterais ocorrem quando o país participa de organizações e fóruns internacionais. Então, aqui são mais países participando da construção de relações, né, econômicas, principalmente comerciais, entre eles, né? São vários países que se reúnem em fóruns, congressos internacionais, enfim, organizações ali, para discutir essas características de desenvolvimento ou de crescimento econômico dos países, por exemplo. Então, a diferença estabelecida ali. E aí vamos pensar um pouquinho agora na política interna da China, conhecer alguns detalhes que são específicos daquele país. Que características, que exemplos que a gente poderia trazer sobre as políticas internas da China, né? Então, pensando nesse sentido ali. A atividade de governar a China, quando comparada à relação Estado-sociedade civil no Ocidente, então, existem diferenças entre as características do Ocidente e do Oriente, se a gente usar essa divisão geográfica para entender as relações internacionais e o modo como os países organizam suas políticas internas, né? Parece relativamente mais simples. A disciplina milenar chinesa é um fator ali, né? Disciplina em relação à hierarquia e à autoridade é um fator importante. O Partido Comunista teria reforçado ainda mais esses traços, né, dessa disciplina de respeito à hierarquia e à autoridade, que já é uma característica cultural chinesa. Então, e o Partido Comunista ele vem reforçar tudo isso, né, com o tempo, com suas mãos ali pesadas na vida acadêmica e sua onipresença na economia. Ou seja, desde a organização das universidades na economia, tem a presença forte ali da autoridade do governo para regular as atividades daquele país. Então, é um exemplo que difere de outras sociedades que nós conhecemos. Então, é importante estabelecer essas diferenças. São políticas internas de cada país estabelecidas para a organização dos seus territórios. E no caso da China, a gente tem essa questão histórica influenciando ali também, né? O governo da China, então, decide fazer o quê? Arrumar a casa, né? Xi Jinping, né, se pronuncia, acredito que dessa forma, se tiver errado me perdoe, né, mas são nomes diferentes para pronúncia ali, né, o governo chinês, no caso, definiu que precisaria arrumar a casa e depois definir o foco da sua política externa. Então, a ideia do governo chinês é o quê? Organizar internamente e depois criar ali as relações internacionais. Porque se não está organizado politicamente interno, não tem como estabelecer relações proveitosas com outros países na questão ali do pensamento do governo chinês, né? Iniciou uma campanha ali de anticorrupção e pediu aos funcionários para usarem linguagem simples e sem ostentação. Proclamou a importância suprema do Estado de Direito. Então, são características ali da organização das políticas internas da China, nessa ideia do governo de arrumar a casa, arrumar o país, organizar, né, o desenvolvimento ali das atividades dentro do país, certo? Então, são vários fatores relacionados ali a essa política interna. Estado de Direito, o que seria isso? Quando a gente usa esse termo Estado de Direito, o que significa? O Estado de Direito teve seu início na Revolução ali, depois da Revolução Francesa, né? E marcou o fim do absolutismo e a instauração de um sistema de governo parlamentarista. O que é o governo absolutista? O governante detém o poder máximo, absoluto, por isso o nome absolutismo. O governante detém todo o poder para si, né? Com o fim desse regime passou a vigorar o que chamamos de Estado de Direito. Então, se não é absolutista, nós temos ali o que a gente chama de Estado de Direito. Essa é a diferença estabelecida ali, certo? Para entender o que significa isso. E as eleições presidenciais? Então, as eleições presidenciais, elas fazem parte dessa ideia de organização
ou de política interna do país. O Partido Comunista Chinês, então, como organizou tudo isso? Decidiu não mais restringir o teto de permanência de um indivíduo na condição de presidente. Então, não existe um limite de quanto tempo uma pessoa vai permanecer como presidente do país, né? A medida foi legitimada ali, né? Com base na hipótese de Xi Jinping teria de concentrar ainda mais o poder em suas mãos, de modo a continuar a promover as reformas. Então, essa medida de não estabelecer um teto, né, de tempo para um governante faz parte da ideia de promoção de reformas ali e ascensão do país. Então, é um conjunto de medidas para que o país tenha uma ascensão principalmente econômica, certo? E as eleições presidenciais, essa mudança de características ali, fez o seu papel nesse sentido também. O fim da política do filho único. Então, na China, existiu uma política ali, né, lançada pelo governo chinês, que a família, o casal só poderia ter um filho, né, a política do filho único, né, consistia numa lei no qual ficava proibido a qualquer casal ter mais de um filho. Caso isso acontecesse, eles eram punidos, pagando ali altas multas, né? Mas chega um momento que o governo decide acabar também com essa política ali do filho único, certo? Por quê? Porque nós vamos ter o envelhecimento da população na China. Então, a China resolve mudar a sua política interna e acabar com a política do filho único. Porque se há o envelhecimento da população, em algum momento vai diminuir a população economicamente ativa, aquela que está em idade de trabalhar. E aí você precisa, então, ter o incentivo à natalidade, as famílias terem mais filhos para que em algum momento se reponha essa população economicamente ativa. Então, são características ali de mudanças da política interna chinesa, certo? Outra característica é a questão ali da internet monitorada. Qual a finalidade disso, então? A China, novas regras aumentam ainda mais a censura na internet. Por que o governo tem essa política interna? O governo chinês censura com o intuito de impedir a dissidência e manter o controle sobre a população. Então, a principal característica de controlar a internet é o controle da própria população em relação a notícias, a acesso a diferentes notícias, não só daquele país, mas do mundo como um todo, e de repente ali perder, né, acontecer a dissidência ali e não conseguir mais manter o controle da população. Então, o controle da internet tem essa finalidade também dentro das políticas internas chinesas. E aí uma perguntinha para a gente finalizar essa reflexão. O que é a política do filho único na China? Quais motivos dessa política ter se mantido por tanto tempo e quais são as suas consequências? Então, pensem ali, reflitam, respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos com a correção da atividade, então vocês deveriam refletir e anotar ali as informações sobre a política do filho único e quais as suas consequências
dentro das políticas internas chinesas. Como poderíamos fazer a nossa resposta ali? Ao longo de 3 décadas, a nação buscou frear o seu crescimento demográfico, o crescimento da população, né? E acabar com a perpetuação da pobreza através da lei do filho único, que proibia os casais de terem mais de um herdeiro. Então essa era a lei, né? E a consequência é que a reposição populacional é menor. Quando eu tenho menos filhos, a reposição da população vai ser menor, né? O que representa um custo significativo mesmo para a segunda economia do mundo, que é a China. Então, é preciso repensar as políticas internas em algum momento para modificar as características ali, inclusive econômicas, daquela sociedade. Importantíssimo refletir a respeito disso. E pensando no que a gente desenvolveu na aula de hoje, né? Entendemos um pouquinho sobre a política interna e externa da China, quais são as características, como ela chega a ser uma potência mundial. É necessário a gente pensar o quanto é importante o governo construir sua política interna e externa para chegar ao desenvolvimento econômico desejado também. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês e voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.